Olá, amigos! Novamente estamos juntos nessa viagem maravilhosa pela história proibida. Por que o nosso Brasil é assim? E há coisas que ocorrem e que não tem nada a ver com coincidência. Eu recebi um texto e esse texto vem muito a calhar com o que a gente está estudando agora, o que a gente está verificando e está tirando, digamos assim, as verdades escondidas. Por exemplo, nesse texto fala-se sobre exatamente Dom Pedro II e sobre a abolição, justamente aquilo em que a gente está embarcando, nessas histórias mal contadas para nós, E esse texto de Renato Dantas, ele foi tirado do Facebook, não é um texto meu, então eu dou sempre a fonte. E Renato Dantas coloca um título assim muito sugestivo, que é bastante interessante. Certamente seu professor de história não te ensinou isso na escola, E é verdade, porque muita coisa que vem da escola já é sinarquizada, já é adulterada, principalmente no que se refere à função régia. O que seria a função régia? Quem quiser saber mais profundamente tem que estudar o mistério de Belecena-Vilca, tem que estudar a sabedoria hiperbórea, porque a função régia é algo que foi simplesmente abolido de qualquer tipo de estudo, não é? Porque a função régia está relacionada com a origem, com a nossa recordação da origem, com o carisma de um líder. E isso, normalmente, os reis hiperbóreos tinham o carisma que unia o povo a ele e ele ao povo. Então vamos ver aqui certas verdades que foram escondidas de nós durante esse nosso aprendizado, o que a cultura sinárquica colocou na nossa cabeça com relação ao Dom Pedro II e até mesmo a abolição. Então vejam que coisas interessantes. Vou ler para vocês, porque infelizmente eu tenho que partir do texto para o comentário, tá? Ou felizmente, Santos Dumont almoçava 3 vezes por semana na casa da princesa Isabel em Paris. Bom, até aí tudo bem. A ideia do Cristo na montanha do Corcovado partiu da princesa Isabel, porque ela era católica, como os reis eram católicos. E se você quiser saber exatamente por que os reis eram católicos, você vai ter que estudar o Belecena-Vilca, vai ter que estudar a sabedoria hiperbórea, o que tem a ver o catolicismo com os hiperbóreos, Quem é realmente Cristo, Bom, não esse Cristo inventado, tá bom? A família imperial não tinha escravos. Falamos de abolição, hein? Olha que interessante, a família imperial não tinha escravos. Todos os negros eram alforriados e assalariados. Os negros que trabalhavam para Dom Pedro II eram alforriados, aliás, para a família imperial, alforriados e assalariados. Olha que coisa impressionante. Vocês sabiam disso? Em todos os imóveis da família, ou seja, em todos os imóveis, os negros eram assalariados. Veja que interessante. Dom Pedro II tentou ao parlamento a abolição da escravatura desde 1848. Ele tentava abolir a escravatura desde 1848. Uma luta contra os poderosos fazendeiros por 40 anos. Por quê? Na verdade, porque não havia, ou eles não aceitavam, que pudessem mudar o regime de escravatura por um regime de assalariados, Ou seja, havia nesses fazendeiros muita influência sinárquica, no sentido de obter o maior lucro com o menor custo. E isso envolvia escravizar, Mas Dom Pedro era abolicionista. Dom Pedro II falava 23 idiomas, sendo que em 17 ele era fluente. Ou seja, era uma pessoa que tinha condições ele tinha condições de se comunicar internacionalmente com qualquer outro país. Ele era extremamente culto. E isso é uma coisa importante para um rei, para um dirigente, para um líder.
A primeira tradução do clássico árabe Mil e Uma Noites foi feita por Dom Pedro II, do árabe arcaico para o português do Brasil. Dom Pedro II doava 50% de sua dotação anual, ou seja, o que ele recebia da coroa, para instituições de caridade e incentivos para a educação, com ênfase nas ciências e artes. Então, ele era uma pessoa que ele distribuía 50% do que ele recebia da coroa para ajudar as instituições de caridade e para incentivar as pessoas a aprenderem ciências e artes. Dom Pedro Augusto Saxe-Coburgo era fã assumido de Chiquinha Gonzaga. Veja que interessante. Princesa Isabel recebia com bastante frequência amigos negros em seu palácio em Laranjeiras, para saraus e pequenas festas. Um verdadeiro escândalo para a época. Claro, porque como assim, né? Uma princesa se envolvendo com negros? Poxa. Na casa de veraneio em Petrópolis, Princesa Isabel ajudava a esconder escravos fugidos e arrecadava numerários para alforriá-los. Veja o que ela fazia, escondia escravos fugidos. Os pequenos filhos da Princesa Isabel possuíam um jornalzinho que circulava em Petrópolis, um jornal totalmente abolicionista. Dom Pedro II recebeu 14 mil votos na Filadélfia para a eleição presidencial, devido à sua popularidade. Na época, os eleitores podiam votar em qualquer pessoa nas eleições. Uma senhora milionária do Sul, inconformada com a derrota na Guerra Civil Americana, propôs a Dom Pedro II anexar o sul dos Estados Unidos ao Brasil. E ele respondeu literalmente com 2 never, never, bem enfáticos. Ou seja, ele nunca venderia o Brasil, ele nunca anexaria o Brasil a um outro império. Pedro II fez um empréstimo pessoal a um banco europeu para comprar a fazenda que abrange hoje o Parque Nacional da Tijuca. Né? Em uma época em que ninguém pensava em ecologia ou desmatamento, Pedro II mandou reflorestar toda a grande fazenda de café com mata atlântica. Ou seja, era um ecologista, além de tudo, além de todo esse conhecimento, dessa sabedoria e desse desprendimento, ele fez muitas coisas boas pelo Brasil. Quando Dom Pedro II do Brasil subiu ao trono, em 1840, 92% da população brasileira era analfabeta. Em seu último ano de reinado, em 1889, essa porcentagem era de 56%, devido ao seu grande incentivo à educação, à construção de faculdades e principalmente de inúmeras escolas que tinham como modelo o excelente Colégio Pedro II. Aí vamos ver umas datas interessantes. Uma outra curiosidade. A imperatriz Teresa Cristina cozinhava as próprias refeições diárias da família imperial, apenas com a ajuda de uma empregada, paga com o salário de Dom Pedro II. Bom, vamos ver algumas datas aqui interessantes também para que a gente tire, sabe, essa informação negativa sobre a monarquia, sobre Dom Pedro II, sobre a função régia, tão bem estudada na sabedoria hiperbórea. Isso não significa que a gente tenha que colocar a monarquia no Brasil, apenas tirando toda essa lama que foi jogada em cima de Dom Pedro II e de Dom Pedro I, mas principalmente para se instaurar a tal da república, a tal da democracia que hoje não existe. Exatamente isso. Em 1880, o Brasil era a 4ª economia do mundo e o 9º maior império da história. Imaginem vocês, o 9º maior império da história, ou seja, era o 9º maior império. Olha o poder que o Brasil tinha, a 4ª economia do mundo. De 1860 a 1889, a média do crescimento econômico foi de 8,81% ao ano. Crescimento econômico.
ou seja, no reinado, em 1880 eram 14 impostos e atualmente são 98. Olha que interessante, que diferença, hein? De 1850 a 1889, a média da inflação foi de 1,08% ao ano. A inflação quase não existia. Em 1880, a moeda brasileira tinha o mesmo valor do dólar e da libra esterlina. Por que será? Em 1880, o Brasil tinha a segunda e melhor marinha do mundo, perdendo apenas para a da Inglaterra. Olha, a segunda melhor marinha do mundo. De 1860 a 1889, o Brasil foi o primeiro país da América Latina e o segundo no mundo a ter ensino especial para deficientes auditivos e deficientes visuais. Imaginem isso, primeiro país da América Latina a ter ensino especial. Em 1880, o Brasil foi o maior construtor de estradas de ferro do mundo, com mais de 26 mil quilômetros, ou seja, uma maravilha do mundo. Nós estamos falando o maior do mundo, em 1880. A imprensa era livre tanto para pregar o ideal republicano quanto para falar mal do nosso imperador. Diplomatas europeus e outros observadores estranhavam a liberdade dos jornais brasileiros, como hoje, não? Conta o historiador José Murilo de Carvalho. Mesmo diante desses ataques, D. Pedro II se colocava contra a censura. Imprensa se combate com imprensa, ele dizia. O maestro e compositor Carlos Gomes, de Guarani, foi sustentado por Pedro II até atingir grande sucesso mundial. Ele era um amante das artes, da música, da literatura. E não só isso, ele era um grande governante e administrador, conforme a gente está vendo aí. Pedro II mandou acabar com a guarda chamada Dragões da Independência por achar desperdício de dinheiro público. Com a República, a guarda voltou a existir. Vejam que interessante, né? Que a República nos trouxe também. Em 1887, Pedro II recebeu os diplomas honorários de Botânica e Astronomia pela Universidade de Cambridge. Olha só, além de tudo, ele era um estudante honorário de Botânica e Astronomia. A mídia ridicularizava a figura de Pedro II por usar roupas extremamente simples, o descaso no cuidado e na manutenção dos palácios da Quinta da Boa Vista e Petrópolis. Pedro II não admitia tirar dinheiro do governo para tais futilidades. Alvo de charges quase diárias nos jornais sinárquicos, jornais daquelas tais sociedades secretas que nós já falamos, mantinha a total liberdade de expressão e nenhuma censura. Nós estamos vendo isso acontecer. E sempre acontece quando eles querem derrubar alguém, porque não é mais interessante. Mas vamos lá. Vamos lá. Não importa qual seja o governante. E isso em todos os países, não é só no Brasil, tá? Porque essas sociedades são internacionais. Esse povo é internacional. D. Pedro II andava pelas ruas de Paris em seu exílio, sempre com um saco de veludo ao bolso, com um pouco de areia da praia de Copacabana. Então ele amava o Brasil. Para que ele ia levar a areia de Copacabana? Junto com ele, em Paris, foi enterrado com ele, ou seja, foi enterrado com esse saquinho de veludo com a areia do Brasil. Então isso mais do que nunca mostra o amor que ele tinha pelo Brasil. E aqui esse nosso Renato Dantas, que postou no seu mural do YouTube, dá as fontes, tá? Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, IMS Rio de Janeiro, Diário de Pedro II, Acervo do Museu Imperial de Petrópolis, Rio de Janeiro, IHGB, FGV, Museu Nacional Rio de Janeiro e Bibliografia de José Murilo de Carvalho. Então, até aqui, um pouco
da verdadeira história de Dom Pedro II, que a República quis destronar, destruir, eliminar do Brasil. Até mais!